esse é o nosso projeto de hoje, um pinball feito todo em madeira para vocês se divertirem com seus filhos ou mesmo sozinhos. Ele pode até se tornar uma peça decorativa. Eu vou ensiná-los todo passo a passo para que vocês tenham condição de executar todo o projeto. Nesse projeto usamos materiais muito simples. Para a base foi usado um MDF de 15 mm e para o restante das peças foram usados MDF de 6 e 12 mm. Além disso, foram usados também pitões de plástico de prateleira, que suportam prateleiras dentro do armário, borrachas de vedação, que são usadas em tubos de esgoto, que são encontrados em qualquer loja de material de construção, arame, prego, porcas, parafusos, arruelas, elásticos, cola branca, adesivo epóxi, esferas de rolamento ou mesmo bolinhas de gude, guizos e espaçadores de azulejo, aqueles que são usados para colocação de azulejo, que também são encontrados em qualquer loja de material de construção. Ia me esquecendo também das dobradiças. Na parte de baixo foram usadas dobradiças para que possa colocar essas peças inclinando o tabuleiro. E por final, esmalte sintético de diversas cores para finalizar todo o acabamento. A partir daí, então eu vou mostrar para vocês todo o desenho e o corte de cada peça, para vocês entenderem todo o processo e a partir daí executar o projeto de vocês. Bom, para começar o projeto, eu fiz um desenho, delineando tudo que eu queria no pinball e procurei com cores definir o que era madeira, o que eram outros materiais que eu defini para usar. Então, para se ter uma ideia, a mesa aqui ficou uma bagunça, justamente tentando, ajustando. Eu criei alguns detalhes que eu joguei uma bolinha para ver se funcionava e funcionou. Então, a partir daí eu fui desenvolvendo cada pedacinho do projeto, o qual eu vou estar mostrando para vocês nesse passo a passo. A partir do momento que eu defini o tamanho que iria ter o batedor, eu comecei a desenhá-lo. Fiz 2 círculos, um maior e um menor, e uni esses círculos tangenciando com 2 retas, uma de cada lado, que fizesse o formato do batedor de uma maneira assimétrica. Criar a curva, a primeira curva que a bolinha toma contato, que é justamente a curva onde ela passa depois que é ejetada, eu criei um canto com esquadro e a partir daí fiz a curva com um compasso, sendo que a curva num dos lados ela morre a 0 e no outro lado ela tem uma ligeira projeção para fora para que a bolinha já tome um rumo diferente. Para criar as 2 peças onde estão presas os 2 guizos, eu criei a partir de uma reta, fiz uma curva, 1/4 de curva com o compasso, e a partir daí fiz uma curva aleatória, criando um canal por onde a bolinha pudesse passar. criar o portal azul, onde tem 3 plaquinhas que giram, eu comecei a peça pelas plaquinhas. Então marquei
os três retângulos correspondentes às plaquinhas. Depois achei o centro de cada plaquinha. E a partir daí as prendi numa morsa e fiz um furo bem no meio para que eu pudesse passar um eixo, de maneira que elas pudessem girar assim que em contato com a bolinha. Feito o furo no eixo das plaquinhas, coloquei o arame e fiz um teste para ver se elas funcionavam, e funcionou perfeitamente. A partir daí, já com as 3 plaquinhas prontas, eu passei a marcação do portal. Então criei um portal ao redor das plaquinhas, justamente fazendo a marcação para que pudesse cortar depois com a tico-tico. Eu cortei 2 peças para criar o portal. Por que 2 peças? Justamente para que eu pudesse colocar entre as 2 peças, depois de colada, o eixo com as 3 plaquinhas. Para que eu visse se realmente iria funcionar, eu prendi as 2 peças com o eixo ao meio, com vários grampos, e eu tive a certeza de que funcionaria. A partir daí, colei a peça com cola epóxi. Depois que eu defini todo o projeto pela parte da frente, ou seja, onde vai sair a bolinha, aonde ela vai correr aqui, no caso, corre aqui, as 2 pazinhas, onde vai empurrar a bolinha, essas coisas girando, ou seja, todo o projeto pela frente, eu preciso criar por trás um mecanismo que faça essas pazinhas funcionar aqui a hora que você aperta do lado. Então, como eu fiz isso? Eu defini aqui, como está desenhado, a pazinha em repouso e a pazinha no máximo do seu movimento, que no caso ali, o mecanismo que eu fiz, ele não chegou tanto assim, ele ficou um pouco mais para baixo. Então, como passei essa situação para trás? Eu peguei essa peça, furei aqui, fiz o furo para a parte de trás, e tendo o furo do outro lado, o que eu fiz? Para transferir esta medida exata, essa posição exata da peça, eu peguei a medida daqui de baixo até a barriguinha aqui do lado de baixo, e a medida da lateral até a barriga aqui na ponta dela. Peguei a peça, virei ao contrário. Então digamos que essa peça aqui é o furo, né, o eixo. A mesma medida que eu tirei do outro lado da lateral, eu transferi para cá. Então peguei a medida daqui a aqui, daqui a aqui. Como este eixo é o mesmo eixo do outro lado, então eu consegui definir a posição exata da pazinha. Então eu fiz aqui a mesma coisa com as 2 peças e também peguei a medida dela em repouso e dela acionada ao máximo, também pegando essa medida daqui a aqui e daqui a aqui. Com isso eu defini a posição que eu tenho da pazinha no outro lado, do lado da frente do pinball. A partir daí eu comecei a desenvolver o mecanismo para fazer a pazinha funcionar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a pazinha pelo lado de lá. Eu criei uma outra peça aqui, que é encaixada. Esta peça estaria pelo lado do fundo e a pazinha pelo lado da frente. Então, o que eu fiz?
Criei aqui essa peça defini uma angulação aqui, porque quando isso movimentar, vai ter que fazer esse movimento. Isso vai ser um mecanismo inteiro que vai se movimentar as duas coisas juntas. E aí, o que eu fiz? Peguei a pazinha no seu movimento máximo e defini como é que eu vou explicar? Essa posição máxima de onde entraria o botão. Aí coloquei a posição dela no repouso e a mesma coisa, defini o movimento mínimo do botão. A partir daí eu consegui definir tanto o botão, o tamanho que ele tem que ter, a posição nesse sentido para pegar aqui nessa peça e a partir daí a fixação dele. Então eu fiz isso dos dois lados. Aqui no meio eu coloquei uma peça para servir de batedeira para este conjunto. Então quando ele sobe, ele bate aqui ou bate aqui. Bate aqui ou bate aqui. Ou seja, tudo que eu tinha do lado da frente eu transferi para trás e consegui definir isso daqui em função dos movimentos que eu quero.